John Stuart Mill caminha por um jardim tranquilo, refletindo sobre suas ideias de liberdade e utilitarismo. Ele avista Jesus sentado sob a sombra de uma árvore e se aproxima. Mestre Jesus, tu pregas o amor, a compaixão e a verdade. Eu, por outro lado, defendo a liberdade e o bem-estar do maior número de pessoas possível. Nossos ideais se encontram? A liberdade é um dom precioso, mas deve ser usada com sabedoria. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas agir conforme a verdade e o bem. Concordo que a liberdade tem limites. Ela só pode ser restringida quando ameaça o outro. O que pensas disso? A liberdade deve vir com responsabilidade. Se um homem é livre, mas usa essa liberdade para ferir, então ele se tornou escravo de seus desejos. Mas se impedirmos um homem de agir, não estamos, de certo modo, violando sua liberdade? A questão não é impedir, mas ensinar. Aquele que conhece o bem e a verdade não precisará de correntes, pois escolherá o caminho certo por si mesmo. Mill reflete sobre essa ideia, percebendo que sua defesa da liberdade pode ser mais completa quando unida a uma compreensão mais profunda da verdade e do amor ao próximo. Talvez a verdadeira liberdade esteja não apenas na ausência de coerção, mas no conhecimento daquilo que realmente vale a pena escolher. Exatamente. Pois o conhecimento sem amor pode levar ao orgulho, assim como a liberdade sem sabedoria pode levar ao caos. Os dois continuam caminhando, trocando ideias sobre liberdade, moralidade e o destino da humanidade. John Stuart Mill e Jesus continuam caminhando pelo jardim, refletindo sobre a relação entre liberdade, moralidade e bem-estar coletivo. Mestre, sempre defendi que a felicidade do maior número deve ser o princípio orientador da moralidade. Mas vejo que tua visão transcende o simples cálculo de prazeres e dores. A felicidade baseada apenas no prazer é passageira. O verdadeiro bem-estar não se encontra apenas na soma de prazeres, mas no amor e na justiça. No entanto, acredito que cada indivíduo deve buscar sua própria felicidade, desde que não prejudique os outros. Não é esse um princípio justo? Sim. Mas o amor ao próximo ensina que a maior felicidade não está apenas no que se recebe, mas no que se dá. Quem se preocupa apenas consigo mesmo pode encontrar prazer, mas não paz. Interessante? Então acreditas que a busca da felicidade só faz sentido quando guiada pelo altruísmo? Aquele que busca apenas a própria felicidade pode acabar vazio, mas aquele que ama e serve aos outros encontra uma alegria que nem a dor pode destruir. Mill. Vejo que minha teoria do utilitarismo pode ser enriquecida por esse pensamento. O prazer é importante, mas talvez o sentido da vida esteja além da simples maximização de satisfações. Exato. Pois o homem não vive apenas de prazeres, mas de propósito, compaixão e verdade. Mill faz uma pausa, contemplando a profundidade dessa resposta. Os dois continuam caminhando imersos na conversa. A conversa entre John Stuart Mill e Jesus continua, agora aprofundando a relação entre liberdade, responsabilidade e moralidade. Mestre, sempre defendi que a liberdade individual deve ser preservada ao máximo, desde que não cause dano aos outros. Mas muitos usam essa liberdade para agir de maneira egoísta ou prejudicial. Como equilibrar isso? A verdadeira liberdade não é apenas poder fazer o que se deseja, mas saber escolher o que é certo. O homem livre é aquele que se liberta das correntes do egoísmo e da ignorância. Então, acreditas que a verdadeira liberdade está na autodisciplina moral? Sim, pois o que adianta um homem ganhar o mundo, mas perder sua alma? A liberdade sem amor e responsabilidade se torna uma prisão da própria vontade. Concordo que uma sociedade livre deve ser sustentada pela educação e pelo desenvolvimento moral. Mas como convencer as pessoas de que a liberdade também exige compromisso? Jesus, o exemplo é mais forte que palavras. Quando amas ao próximo como a ti mesmo, tua liberdade se torna uma bênção para todos, e não uma ameaça. Interessante, talvez a verdadeira liberdade esteja na harmonia entre o indivíduo e a coletividade. Se cada um buscar apenas o próprio bem, a sociedade se desintegra. Mas se houver amor e respeito mútuo, a liberdade se fortalece. Jesus, exato. Pois onde há amor há justiça, e onde há justiça há verdadeira liberdade.
Mill reflete em silêncio, percebendo que sua defesa da liberdade pode ganhar um novo significado à luz do amor e da justiça ensinados por Jesus. O diálogo entre John Stuart Mill e Jesus chega ao seu momento final, onde ambos sintetizam suas ideias sobre liberdade, moralidade e justiça. Mestre, percebo agora que a liberdade, para ser plena, deve estar acompanhada de um senso profundo de responsabilidade e amor ao próximo. No entanto, a história nos mostra que as pessoas nem sempre escolhem esse caminho. Como podemos guiar uma sociedade para que a liberdade não se torne um pretexto para a opressão ou o caos? A transformação verdadeira vem de dentro. Nenhuma lei externa pode mudar um coração endurecido. Mas quando um homem descobre o amor e a verdade, ele começa a escolher o bem por vontade própria. Isso me faz pensar sobre a importância da educação. Sempre defendi que uma sociedade só pode ser verdadeiramente livre se seus cidadãos forem bem instruídos. Se cada um compreender sua responsabilidade na liberdade do outro, então o equilíbrio será natural. Jesus, ensinar é plantar sementes, mas é necessário mais do que conhecimento. É preciso sabedoria para aplicar esse conhecimento com justiça e compaixão. E a justiça? Como garantir que os direitos individuais sejam respeitados sem cair na tirania da maioria? Jesus, a verdadeira justiça não está apenas nas leis dos homens, mas na compreensão de que todos são irmãos. Quando vês o outro como parte de ti mesmo, não desejas oprimi-lo, mas ajudá-lo a crescer. Mill, isso me lembra que um governo justo deve existir para proteger a liberdade, não para sufocá-la. Mas percebo agora que não basta apenas estudar leis e instituições. É necessário que haja um espírito de fraternidade na sociedade. Exato. Pois de que adianta a mais perfeita das leis se os corações dos homens estiverem cheios de egoísmo? Entendo. A liberdade, quando guiada pelo amor, não precisa ser imposta. Ela se torna um princípio natural, algo que todos cultivam e respeitam. E é assim que se constrói o reino de Deus na terra, não pela força, mas pela consciência e pelo amor. John Stuart Mill sorri, pensativo. Ele percebe que sua visão da liberdade se ampliou. Não basta defender o direito de cada um agir como deseja. É preciso que essa liberdade seja guiada pelo amor e pela justiça. Ele e Jesus trocam um olhar de compreensão. O diálogo chega ao fim, mas as ideias continuarão ecoando no tempo.